proclamar que no meio das dificuldades podemos continuar a confiar em Deus. Dizemos isto porque de facto aconteceu algo em nós. Amém, irmãos? Porque eu digo que confio porque eu conheço o meu Deus e porque Ele também se deu a conhecer a mim. Amém, irmãos? E eu queria falar acerca disto mesmo hoje para todos vocês. Eu quero falar acerca de confiança em Deus nas adversidades. Amém, irmãos? Eu convido a igreja a abrir no Salmo número 3. Amém? E vamos falar acerca disto mesmo. Confiar em Deus no meio das adversidades. Quantos de nós passamos por adversidades? Bem, isto é uma pergunta assim muito... Até parece um pouco tola, né? Claro que todos nós passamos por adversidades e por muitas dificuldades na nossa vida. Mas nós nós vamos ler e quando nós vemos o testemunho e aquilo que Davi escreve, é fantástico nós vermos como ele vivia as adversidades, porque de facto ele não tinha falta de adversidades, e nem a Bíblia nos promete isto, como todos nós sabemos. O Senhor Jesus foi muito claro: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se eu sei que o meu Deus, Ele é grande, Ele é forte, Ele é poderoso, então Ele verdadeiramente está no controle de todas as coisas. Amém. Eu tenho de pôr isto em prática na minha vida. Eu tenho de pôr isto em prática na minha fé. Eu, mediante qualquer adversidade, eu preciso de ter, como nós já vamos ver, a mesma postura de Davi. Eu preciso de ter a mesma postura que nós vamos ver também do apóstolo Paulo e de todos os mártires da fé. Não importa a adversidade, não importa que eu seja perseguido. Se eu sei que estou na vontade de Deus, eu sei que o meu Senhor, Ele está comigo. E não importa a adversidade, Ele lutará por mim e Ele estará comigo. Amém? Os irmãos encontraram o Salmo número 3? Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. E diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Até aqui a palavra do Senhor. Pai querido e amado Deus, Senhor, te queremos agradecer pela tua palavra. Senhor, sabemos que ela é viva e que é eficaz. Senhor, que tu possas hoje falar, Senhor, ao nosso coração. Senhor, se temos fome e sede de ti, somos totalmente dependentes de ti. Ó Pai, fala connosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, quando nós lemos este salmo e vemos logo estes primeiros 2 versículos, o que é que nos salta logo à vista? É que parece que há aqui uma mistura entre lamento, verdade ou mentira? Parece que há aqui uma mistura de lamento, mas o apóstolo, o rei Davi, ele demonstra aqui outra coisa. Para além do lamento, ele dá aqui expressões de confiança em Deus. Então, este é um dos salmos que pertence aos salmos de lamento individual ou como coletivo. Então, é normal que na nossa vida cristã, muitos apregoam que a vida cristã é só vitória, é só coisas boas. Não. O lamento faz parte da nossa vida, faz parte da nossa caminhada. Então, há aqui um lamento. Mas não há só um lamento, mas há também expressões de confiança da parte do salmista Davi. E este salmo, ele é muito interessante. Porquê? Porque ele serve para nós como um exemplo de louvor. Ele serve para nós como um exemplo de paz. Ele serve para nós como um exemplo de oração no meio de várias adversidades. Quando somos pressionados, quando somos confrontados. Nós vemos aqui que Davi, ele estava a ser pressionado, ele estava a ser confrontado. Davi, ele estava a ser perseguido. É por isso que ele começa este salmo com um lamento. Mas ele acaba este salmo com confiança, confiando que Deus poderia dar resposta à sua adversidade. Porquê? Porque ele confiava em Deus. Porque ele reconhecia o Deus em que ele cria e sabia que Deus, de facto, ele era o Senhor. Amém, irmãos? Então precisamos trazer isto para a nossa vida. Eu preciso de viver uma vida de fé, de confiança em Deus. E para isso eu preciso de o conhecer. Conhecimento, quando nós falamos de conhecimento, remete-nos para quê? Para a questão da intimidade. Amém? Quanto mais nós temos intimidade, quanto mais conhecemos uma pessoa, mais confiamos nela. Amém? Tanto para bem, tanto para mal. Porque se nós conhecemos bem a pessoa e sabemos que ali não há nada de jeito, peço desculpa à expressão, sabemos que não podemos confiar nela.
Então, mas eu creio que à medida que nós vamos conhecendo o Senhor, vamos colocando a sua palavra em prática, à medida que vamos conhecendo e o Espírito Santo vai trabalhando em nós, nós vemos que, de facto, vemos que Ele é totalmente digno da nossa confiança. Amém, irmãos? Aleluia. Então, Davi, ele compartilha, não é? Aqui de uma forma muito pessoal e muito honesta, a forma como ele enfrentava com segurança as adversidades. E nós precisamos disso, eu preciso de enfrentar com segurança. Não quer dizer que não haja aflição, não quer dizer que não haja dúvidas enquanto nós enfrentamos adversidades, mas eu preciso ter segurança de que o meu Deus, Ele está comigo. São coisas diferentes. Eu posso não ter segurança na adversidade, porque eu não tenho poder para controlar as coisas, mas eu tenho confiança no Deus que controla a minha vida. E isto é muito importante para nós, amém, irmãos? Precisamos de apreender isto para nós, não somente ler na Escritura, mas apreender na nossa vida. Senhor, eu desejo confiar em Ti. Amém? Então, este é um dos 73 salmos atribuídos a Davi. E apesar de as informações adicionais nos informarem que Davi ele escreve este salmo naquele episódio que todos nós conhecemos, quando ele fugia de Absalão, não é, do seu filho, nós podemos trazer este episódio para nós as suas características. Porquê? Porque elas descrevem situações de perseguição em geral. Ou seja, não precisamos de falar neste episódio, mas podemos aprender como é que Davi ele lidava com esta adversidade, com esta perseguição. E porque é que ele podia dizer, Senhor, eu confio em Ti. Tu és o meu escudo, Tu és a minha fortaleza. Então ele passa por dificuldades e nós vemos isto mesmo, vamos voltar a olhar para o texto, e ele diz mesmo isto no versículo 1 e no versículo 2, não é? Ele diz, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Então o número dos seus adversários eram o quê? Eram muitos. E ele continua, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Então nós temos aqui um lamento. E para além do lamento nós temos o quê? Uma acusação. Ou seja, ele estava a ser perseguido e ainda ouvia de outros. Não há em Deus salvação para ele. Quem é que de nós gosta de ouvir isto? Quando estamos a ser confrontados por uma adversidade, ainda nos culpam por estarmos a ser confrontados por ela mesma. Ninguém gosta de ouvir isto. Mas nós não nos devemos depender ou confiar totalmente em nós, nem nas obras que nós fazemos, nem nas qualidades que nós temos, mas nós precisamos de confiar total e inteiramente em Deus. Então, ele diz, não é? Ele dizia que são numerosos os que dizem de mim que não há em Deus salvação para ele. Então ele mostra aqui de forma muito desgostosa e observa como as suas aflições se multiplicavam. Contudo, no versículo 2, ele vai-nos dar aqui, e é muito interessante, um forte contraste. No versículo 3. Ele dá aqui um forte contraste entre a perseguição, entre a aflição, mas entre a confiança que ele possuía. Então o que é que ele diz? Ele dá-nos aqui um contraste entre a alegação feita e a segurança que ele possuía. Uns diziam, não há salvação. Mas depois, ele mais à frente, ele vem dizer, o que é que ele diz aí logo no início do versículo 3? Porém, tu, Senhor, és o meu escudo e és a minha glória. Então temos aqui um contraste entre uma alegação feita pelos seus perseguidores, por aqueles que observavam a sua vida, mas depois temos também aqui o quê? Uma segurança por parte de um homem que estava a ser perseguido, que tinha a sua cabeça em risco, que é verdade que tinha promessa de Deus, mas ele estava a ser perseguido. A morte o perseguia, a espada o perseguia. Mas mediante estas alegações, mediante estas adversidades, ele sabia, olha, não importa que os outros me acusem e não importa que o número dos meus inimigos se multiplique. Porque ele diz no versículo 3, porém tu, Senhor, és o meu escudo. É como se ele virasse aqui o ponto da situação, né? Olha, não me importa. Eu sei que o meu escudo é o meu Deus. Eu sei que Ele é a minha glória. E eu sei que é Ele que vai exaltar a minha cabeça. Então eu posso descansar seguro. Então havia uma segurança. Há aqui um contraste. E nós na nossa vida nós vivemos isto. Quantos de nós aqui muitas vezes estamos... Não a perseguição tanto como Davi, ele estava a ser perseguido, mas nas nossas adversidades diárias, tanto elas pequenas como mais difíceis que nós vamos enfrentando, quanto muitas vezes estamos cheios de confiança, mas ao mesmo tempo sentimos-nos totalmente derrotados. Porquê? Porque não temos controle sobre as situações. Mas sabemos que há um Deus que está acima de tudo.
E é este Deus que nós precisamos de conhecer. É este Deus que nós precisamos, tal como dizia, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu gosto muito deste versículo, porque mediante a aflição, o profeta ele podia dizer, não, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então é nos momentos de adversidade, é nos momentos de luta e da dor que podemos mesmo trazer aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos levanta para cima. É nestes momentos que podemos recorrer ao nosso Deus e dizer, Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu espero em Ti e no Teu poder. Amém, irmãos? Então ele diz, não há salvação, porém Tu és o meu escudo. Isto é maravilhoso, amém, irmãos? É verdade que muitas vezes não o podemos sentir. E acredito que o salmista Davi também não andasse totalmente tranquilo. Não era porque ele confiava no Senhor que ele não se defendia, ou que tinha de fugir, ou que tinha de fazer o que lhe convinha. Mas há uma segurança que deve reinar no nosso coração, que deve reinar nas nossas atitudes. E isto vem jogar muito hoje com o fruto do Espírito, não é? Na nossa vida, a maneira como nós reagimos às situações, a maneira como nós vivemos as adversidades. Porquê? Porque eu sei que há um Deus que traz certezas a mim, há um Deus que quer moldar a minha vida. Irmãos, quando pensamos no Senhor Jesus, no jardim, né? Ali no Getsemane, antes de ser entregue à morte, o que é que ele dizia? Ele podia ter escapado daquele todo sofrimento, mas ele quis fazer a vontade do Pai. De facto, aquela era uma grande adversidade. Mas ele confiava no seu Deus. Ele confiava no Pai. Porquê? Porque sabia que a vontade do Pai ela era perfeita. Então necessitamos de colocar a nossa fé em ação, dia após dia, confiando no Senhor. Amém, irmãos? Então esta posição e a postura de Davi confirmam também a postura de quem? Do grande apóstolo Paulo, que nós temos tanto ouvido falar, né, na carta aos Romanos. E ele, no capítulo 8, no versículo 31, ele tem aquela grande expressão, e eu convido os irmãos a abrirmos lá, para lermos o versículo 31. Romanos 8, 31, que diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra? Amém. O apóstolo Paulo, ele vinha falando de quê? Acerca da segurança que o cristão deve ter na sua salvação. Amém? Ele fala acerca disto, da importância do crente de estar bem ciente da realidade que é a salvação na sua vida. Porquê? Porque é o Espírito Santo que opera isso em nós, esta certeza. Muitos de nós, muitas vezes podemos dizer, Senhor, tantas adversidades eu passo, tantas dificuldades eu tenho passado, mas eu não sinto que Tu estás comigo. Senhor, parece que eu não tenho força para continuar a crer, para continuar a acreditar, porque eu não vejo um fim às coisas. Mas as Escrituras nos relembram, olhem, é o Espírito Santo que faz em vós continuarem a confiar e a crer no Senhor. Porquê? Porque Ele vos dá muitas garantias. E Ele fala acerca disto mesmo, né? De forma muito precisa. Podemos dizer, não é uma vez, podemos dizer também, uma vez que Deus é por nós, então também podemos colocar isto a nível pessoal, uma vez que Deus é por mim, quem será contra mim? Então, depois de falar, não é, o apóstolo Paulo acerca da segurança que o cristão deve ter em Cristo, ele conclui com muitas perguntas e respostas acerca das dúvidas que ainda pudessem restar. E assim é a nossa vida. Por mais certezas que tenhamos, parece que as dúvidas se multiplicam quando as adversidades vêm. Irmãos, imaginemos Davi, ungido rei, ainda em pequeno, pelo profeta, e chega àquele momento, vê a sua vida em perigo. Não é normal que as dúvidas nos assaltem? Não é normal que as dúvidas cerquem a nossa vida e o nosso coração e nos façam desistir? Mas a primeira e a última palavra sempre serão do Senhor e a sua vontade ela sempre se cumprirá. E assim é na sua igreja e assim é na vida de cada um de nós. O apóstolo acaba, não é, este capítulo 8 de Romanos dizendo que ninguém nos poderá separar do amor que está em Cristo Jesus, não é? Do amor que Ele tem por nós. Então se ninguém nos separa, Ele guarda-nos firmes na sua mão. Então há uma postura. Eu devo ter confiança nas adversidades. Porquê? Porque eu sei, eu vou conhecendo e eu vou entendendo que Deus está comigo. É por isso que eu posso proclamar. Muitos podem dizer, não há salvação. Porém, eu posso exclamar, porém, Senhor, Tu és o meu escudo. Tu és a minha glória. Tu és aquele que exaltará a minha cabeça. Então, podemos dizer isto quando há confiança, quando há intimidade com o nosso Deus, quando de facto apreendemos para nós mesmos quem Deus é e quem nós somos em Cristo. Amém, irmãos?
Então ele havia relatado e falado acerca de muitas coisas. Ele havia falado, né? Ele dá-nos segurança em relação à morte. Ele dá-nos a certeza, e Paulo falava que Cristo, sendo o Espírito Santo habitando em nós e tendo Ele ressuscitado a Cristo de entre os mortos, também Ele um dia nos ressuscitará a nós. Então o Espírito Santo traz esta certeza: olha, eu sei que posso ser perseguido, mas eu sei que a morte não é o fim. Eu sei que Ele um dia me trará novamente o meu corpo à vida. Então há uma esperança não somente no presente, mas também para o futuro. Ele é o Deus que tem o controle da minha vida. Eu sei que mesmo que eu morra, eu um dia voltarei a viver neste corpo carnal, mas eu sei que quando eu fechar os meus olhos, eu verei face a face do meu Senhor Jesus Cristo. Então há esperança viva para o cristão. Porquê? Porque a nossa esperança ela não está morta, mas Ele vive eternamente. Amém, irmãos? Então o Espírito Santo Ele quer criar em nós esta certeza, esta convicção em nós, que da mesma forma que Ele ressuscitou a Cristo dos mortos, também Ele nos ressuscitará um dia. Então eu sei que não posso mais temer a morte, e não tenho mais razão alguma de temer a morte. Porquê? Porque Ele me ressuscitará. Ele faz promessa. E que esse mesmo Espírito que cria isso em mim, Ele traz-nos confiança de quê? De pertença. Irmãos, como é que nós confiamos se não temos a certeza de pertencer a alguém? Poderá um filho confiar nos seus pais se não confiar neles? Se não pertencer a eles? Tem de haver aquele sentimento de pertença, não é? Por exemplo, quando as crianças começam a descobrir o mundo, é verdade que não ouvem muito os pais, não é? Se quiserem meter o dedo na tomada, eles vão meter o dedo na tomada. Mas ao longo da nossa vida, e os irmãos sabem muito mais isto do que eu, à medida que vamos conhecendo os nossos pais, ou à medida que vamos conhecendo a pessoa com quem vamos partilhar a nossa vida, nós vamos conhecendo a pessoa e vamos confiando. Porquê? Porque sabemos até onde podemos ir ou não. Amém? Então o Espírito Santo, Ele quer dar-se a conhecer da mesma forma a nós. Ele quer nos dizer, olha, tu és filho de Deus. E tu sendo filho de Deus, não és somente filho, mas há muitas coisas mais que Ele quer dar à tua vida. E Ele dá-nos o quê? Esta certeza de pertença. Irmãos, quando nós sabemos que pertencemos a algum lado, que pertencemos a alguém, parece que ganhamos outras forças. Quando estamos sozinhos em algum lugar, não sei se os irmãos já passaram por esta experiência, certamente, e vem até nós alguém que nos é conhecido, quando estávamos no meio, estávamos perdidos, ou outra situação qualquer, parece que ganhamos novas forças, correto? Então, quanto mais, irmãos, contamos em meio de uma adversidade, eu posso dizer, Senhor, obrigado, porque eu sei que te pertenço a Ti. Até posso perder tudo aquilo que eu tenho, mas eu sei, Senhor, que há um futuro que me espera. Há uma realidade contigo, não somente neste mundo, mas naquilo que está por vir. Então o cristão vive com esta confiança, com esta certeza no seu coração. Então o Espírito Santo não só nos confirma que ressuscitaremos depois da morte, mas que eu sou filho e que eu tenho um relacionamento íntimo e próximo com Deus. Amém, irmãos? E é Ele que vai testificar com o nosso espírito isso mesmo. E como tal, eu passo a ser herdeiro e co-herdeiro. Eu passo a ser herdeiro das coisas de Deus e herdeiro do próprio Deus na minha vida. Ele é o meu Pai. E eu sei que Ele, sendo o meu Pai, eu posso ir até Ele. Hebreus fala-nos que Cristo se fez pecado por nós e que hoje nós temos livre acesso ao Pai. Não por nosso mérito pessoal, mas por aquilo que Cristo fez por mim. Então eu posso chegar diante dele pelo novo e vivo caminho, coberto pelo sangue de Jesus. E eu sei que não mais depende dos meus erros, não depende daquilo que eu possa ou não possa fazer, mas eu sei que aquilo que eu posso apresentar é a Jesus Cristo. E eu sei que o Pai não mais me rejeitará. E eu sei que o Pai sempre me receberá em seus braços, sempre me receberá em sua casa. Então, irmãos, mediante as adversidades, mediante as dificuldades, nós precisamos de pedir ao Senhor, Senhor, traz-me esta certeza de pertença. Quando o meu coração fraquejar, quando o meu coração duvidar, Senhor, eu não me quero esquecer que eu sou teu e do que é que isso implica. Eu sei, Senhor, que tu tens promessas para mim. Eu sei que um dia me ressuscitarás. Eu sei que este mundo não é a última coisa que eu posso esperar. Então, se já isto faz o Espírito Santo no tempo presente, irmãos, somos herdeiros, somos filhos, temos esperança. Então, quanto mais no futuro, se Ele nos protege já hoje, Ele também nos protegerá amanhã. Ele é o Deus que cuida de nós, que tem todo o poder. E é engraçado porque
o apóstolo relembra-nos também acerca de uma realidade muito importante, é que Ele conhece as nossas fraquezas. E Ele conhece até onde nós podemos chegar, até onde nós podemos ir. Então Ele é um Deus muito benevolente, é um Deus muito misericordioso, Ele é um Deus que atende. É por isso que Ele envia o seu Filho, porque Ele sabe o quão fracos nós somos. E Ele vai dizer, não é, que o Espírito Ele intercede por nós ao Pai com gemidos inexprimíveis, sabendo do que é melhor para nós. E Ele relembra-nos também de uma coisa, das coisas que para nós já estão preparadas, que de antemão Ele já preparou para nós. Então, irmãos, que Deus nós temos para poder confiar. Isto não quer dizer que não vamos passar por aflição ou por dúvidas, mas eu preciso de trazer à memória de facto aquilo que me pode trazer a esperança. A Bíblia sempre nos convida a encher a nossa boca daquilo que é bom e não daquilo que é mau. Não é? E principalmente quando se queremos que em nós o fruto do Espírito ele se vá revelando cada vez mais com as suas diversas facetas, não é? As suas áreas. Então, eu sei, posso estar a ser perseguido, duvidar, eu sei que posso estar a duvidar, mas Senhor, eu quero trazer à memória que, apesar de tudo, eu sei que ainda sou teu. Eu sei que tu podes, Senhor. Eu sei que tu podes. Então Ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe que nós, e é interessante porque a nossa maior fraqueza e aquilo que nós menos sabemos fazer é pedir. Porque muitas vezes só pedimos para nós mesmos e pedimos mal. Mas porque Ele sabe essa nossa fraqueza, Ele intercede por nós. Irmãos, como é bom termos Jesus a interceder por nós à beira do Pai. Como é bom termos por nós ainda hoje também o Espírito Santo intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis em nosso favor. Não estamos sós. Aquilo que Satanás causou à humanidade foi separação total de Deus. Mas Jesus Cristo, pisando a sua cabeça, restaurou essa comunhão com o nosso Deus. Então, irmãos, não mais estamos sós, mas pertencemos a Deus. Pertencemos a Jesus. Temos um Pai que olha para cada um de nós. Então, de facto, diante disto nós podemos declarar, uma vez que Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Porque eu sei que sou filho. Porque eu sei que Ele expiou os meus pecados. Porque eu sei que Ele me ressuscitará nos últimos dias. E porque eu sei que Ele hoje está vivo e está à direita de Deus. Isto são certezas que nós precisamos de proclamar e de trazer. Porquê? Porque elas, muitas vezes no mundo espiritual, irmãos, eu não gosto de entrar muito por isto, mas elas nos ajudam a alcançar uma vitória. Não sei se os irmãos estão a entender o que eu quero dizer. Porque muitas vezes parece que andamos tão derrotados, tão cabisbaixos. Parece que totalmente derrotados. Não, mas em quem eu confio, eu sei que Ele vive. Ele venceu a morte. Ele está à direita de Deus. Ele terá a última resposta. Amém. Então, tal e qual como Davi, também Paulo ultrapassou por diversas adversidades. Não é? Ele falava acerca de tribulações, de angústias, perseguição, falou de fome, de nudez, de perigo e da espada. Mas nada disto os pôde separar do seu Deus e do seu Senhor. Porquê? Porque eles a Ele pertenciam. E assim também nós, que somos sua igreja. Ninguém nos poderá arrebatar das suas mãos. O Senhor sempre cuidará de nós. Amém, irmãos? E acabamos por ler, ainda no capítulo 8 de Romanos, antes de voltarmos ao capítulo 3 de Salmos. E do versículo 37 ao 39 ele diz: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Então, voltando lá outra vez ao texto do Salmo número 3, ele tinha falado acerca do numeroso número de inimigos que o perseguia, mas depois ele exclama: porém tu, Senhor, eu sei que tu és o meu escudo, que és a minha glória e és o que exalta a minha cabeça. E depois ele
A partir do versículo 4, ele fala e expressa a paz que ele sentia no seu coração. Porquê? Porque ele sabia que o seu Deus cuidava dele. Porque ele sabia que o seu Deus, do seu trono, continuaria a cuidar e a guardá-lo. É por isso que ele diz, com a minha voz, no versículo 4, clama ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Porquê? Porque ele sabe que o ouve. Porque ele sabe que lhe pertence. Então ele pode dizer, eu sei que do seu santo monte ele me responde. E depois ele diz no versículo 5, irmãos, lembremos-nos que ele estava a ser o quê? Perseguido. E é fantástico ele poder ter esta expressão no versículo 5, deito-me e pego no sono. Quem é que perseguido consegue dormir e principalmente descansar seguro? Enquanto que pode acordar de manhã, se calhar já não acorda onde estava, mas acorda noutro lugar. Mas a confiança de Davi era tal que ele podia dizer e exclamar, mediante as ameaças, eu deito-me e pego no sono, eu acordo, porque o Senhor me sustenta. E diz no versículo 6, eu não tenho medo dos milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Então sim, podem ver diversas alegações. Muitos podem levantar e dizer, não há em Deus salvação para ele. Olha, em Deus não há solução para ti. Mas eu sei o Deus, eu conheço o Deus em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele me sustenta. E eu sei que não preciso de temer. E eu sei que posso descansar seguro. E eu sei que vou acordar. Porque Ele me guarda. Amém, irmãos? É isto mesmo. Todos nós queremos possuir esta paz. E só o Senhor nos pode dar. E de facto, Davi ele podia descansar, mesmo nas piores circunstâncias. Davi ele confiava na resposta de Deus. Sabia que estava seguro. E que não era preciso temer as ameaças. Porque o seu Deus estava no controle. E ele termina este salmo, do versículo 7 ao versículo 8, com uma oração. Não é? Ele expressa aqui, ele diz... Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Então, ele, no versículo 7, ele levanta aqui o que é um grito de guerra. Eu peço a um irmão que possa abrir em Números 10, Números capítulo 10, versículo 35. Porque o salmista levanta aqui um grito de guerra, uma oração que foi feita por Moisés, quando o povo, não é, ele andava pelo deserto. E Davi, sabendo e conhecendo, ele traz essa oração para si. E ele faz, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Um irmão que já encontrou que possa ler, 10:35. Amém. Obrigado. Então ele traz isto para si, não é? Da mesma forma que Moisés ele pedia que Deus acompanhasse Israel, que fosse com ele nas batalhas, que o Senhor sempre acompanhasse o seu povo. Assim pedia Davi e assim devemos continuar nós a pedir. Senhor, sê comigo, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. E o Senhor responderá, amém? Porque devemos ter esta mesma confiança que o salmista tinha no versículo 4, e ele do seu santo monte me responde. Porquê? Porque eu sei que hoje nada me separa dele. Porquê? Porque eu sei que hoje há um novo e vivo caminho. Porquê? Porque hoje sei que eu estou coberto pelo sangue de Jesus e nada me separa do seu amor. Não é a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem a espada que me separará dele. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Sempre, todo o tempo, irmãos, para nós é oportuno para chegarmos a Ele e para que a sua resposta chegue à nossa vida. Então ele termina exclamando, não é? No versículo 8, do Senhor é a salvação. E isto tanto na esfera temporal, nos dias de hoje, como para a eterna. Dele é a salvação e a bênção sobre o seu povo. O Senhor tem prazer em abençoar o seu povo. O Senhor tem prazer em proteger o seu povo. O Senhor tem prazer em estar com cada um de nós. Amém, irmãos? Então concluímos com isto mesmo. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Amém? O Senhor é o nosso escudo,
a nossa fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. O Senhor é tudo para nós. Amém, irmãos?